Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Já aproveita aí também, deixa aquele like e compartilha esse episódio com mais pessoas. Por quê? Porque você compartilhando, você se inscrevendo nesse canal, você nos ajuda e nos fortalece para que a gente traga mais convidados de excelência para trazer conteúdos para você que está nos assistindo aí. Então é isso. Compartilha, se inscreve, deixa o like e não esquece, ativa o sininho de notificação para que todas as vezes que a gente tem um episódio novo, você seja notificado e para que você não perca esses episódios, que é um episódio melhor que o outro. Hoje a gente vai falar sobre chamado e testemunho, ou seja, como você exercer o seu chamado e como você usar o seu testemunho de vida para impactar vidas, para conquistar vidas e almas para Cristo. E hoje eu estou trazendo um convidado mais que especial aqui, meu irmão, meu amigo, Leidson Rocha, mais conhecido para mim como o evangelista Levi. Seja bem-vindo, meu irmão. Louvado seja Deus. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui reunido nessa tarde, passando esses minutos para falar algo de muito importante na sociedade, algo de muito importante na vida de jovens, de pessoas, que é a chamada de Deus. Então vamos dar lugar ao Espírito Santo aqui para que ele possa falar através da nossa vida aquilo que ele fez na minha vida, né? Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre aquilo que ele promete na vida de uma pessoa. Então o Senhor, quando ele estabiliza na face da terra um chamado, ele vai trabalhar e ele vai até o fim. Então é isso que vamos falar um pouco aqui nessa tarde. E vai ser muito forte, o testemunho vai ser muito forte. Eu creio, meu irmão, eu creio. E assim, a gente não vai ficar com muitas delongas não, aqui é sem mimimi, a gente vai entrar logo no conteúdo, viu? É vitória de Deus. Meu irmão, me conte aí, como foi sua trajetória ali da infância, adolescência? Já tinha alguém na sua família que era evangélico? Já tinha alguém que tinha essa linha? Ou você foi o primeiro? Como foi isso para aí? Me conte aí. A história toda do evangelista Levi, ela vai começar ao seu nascimento até o decorrer do crescimento, né? Na base familiar da família Rocha. Eu vim de pessoas humildes, moro ali no bairro da Cidade Nova, desde pequeno. Minha mãe sempre foi uma mãe guerreira, uma mãe que, quando escutou a voz do Senhor, ela começou a querer direcionar todos os filhos. Eu sou o terceiro filho, ela tem 5 filhos, e nessa base de 5 filhos, Deus ele vai começar a agir no meio da nossa parentela através da vida da minha mãe. Porque quando um joelho se dobra na face da terra, Deus ele começa a abrir os céus, começa a trabalhar na vida daquele que clama. É por isso que a palavra vai dizer, né? Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas insondáveis do seu coração. Então foi aquilo que despertou na minha família, pela oração da minha mãe, porque tudo começa por ela. Ela foi buscar o Senhor quando resolveu sair daquilo que o mundo queria lhe oferecer. Então tudo vai começar enraizado a partir da minha mãe, né? A dona Yara, que deve estar em casa agora assistindo, um abraço para ela. E ao decorrer do que Deus vai fazendo na vida dela, vai impactar a minha família, porque os meus irmãos, todos eles estavam fixados naquilo que o inimigo, o nosso adversário, né, estava querendo fazer, porque todo projeto do inimigo é querer acabar, é querer destruir, mas Deus, quando tem um propósito na vida de um homem ou de uma mulher, ele vai até o fim em uma chamada. E é por isso que vamos começar já a falar desse testemunho que é da minha vida. Eu acho muito forte, eu acho que Deus ele tem uma mão poderosa para fazer infinitamente mais, e a gente só basta acreditar no poder de Deus na nossa vida. É verdade. E aí, Levi, me conta aí. Você já falou aí, né? Sua mãe vinha ali, né? Nas orações. Sim, sim. Mas aí como foi? Como foi tudo isso? Você, desde novo, já entrou nesse mundo? Você viveu o mundo lá fora? Como foi isso? Cara, eu vim do mundo, eu vivi muitas coisas loucas, coisas
que o inimigo tem colocado na vida de jovens, de criança, mas quando uma luz começa a se acender no fim do túnel, é Deus usando poderosamente a sua palavra, poderosamente a manifestação do seu Espírito dentro de uma família, né? Porque o inimigo, ele quer sempre destruir aquilo que Deus construiu. Então minha mãe, ela vai ser uma referência, se espalha para as minhas irmãs, e a partir das minhas irmãs, eu tenho uma irmã chamada Leonária, ela é a mais velha da nossa família, ela é tocada por Deus, e quando ela é tocada por Deus, ela começa a evangelizar. E a minha história, a história do evangelista Levi, vai começar a partir desse momento, que a minha família começa a fazer aquilo que Deus quer aqui nessa face da terra. Então, a minha irmã já começa a evangelizar na rua onde fui nascido, fui criado, aonde Levi se encontrava no mundo da prostituição, no mundo das drogas, onde Levi estava perdido, mas estava achado por Deus. Com quantos anos isso? Mais ou menos a partir dos meus 22 a 23 anos de idade, eu já comecei a despertar esse chamado de Deus na minha vida, mas eu nunca parei no dia em que me converti para escutar verdadeiramente a voz do Senhor. Deus, ele vai criar situações para poder me chamar. Sim. Para uma boa obra e para uma grande obra. Então esse evangelismo que minha irmã estava começando a fazer, que hoje se chama o evangelismo Sopão Solidário, de lá da rua 25 de dezembro, chamou minha atenção pelo ato de ela me chamar. Toda vez que eu chegava segunda-feira, embriagado, vindo do trabalho, ela me chamava para poder colocar esse som desse evangelismo. E toda vez que eu ia lá colocar o som do evangelismo, algo me despertava, porque eu dizia, que loucura é essa que esses crentes, essas pessoas estão fazendo? Toda segunda-feira aqui pregando essa palavra, mas sabendo no meu coração, sabendo na minha alma, que era o único caminho, era a resposta de Deus para a minha vida, era o que eu estava precisando. E ali vai começar a chamada do evangelista Levi. A partir do ano de 2017, ao longo de toda a minha caminhada, eu permito que Deus comece a trabalhar na minha vida. E ali eu vejo a chamada do Senhor, e foi uma coisa assim muito sem esperar, mas Deus, ele sabe o que é que faz na nossa vida. E aí vai começar uma grande história de um homem chamado Leivson Rocha, um evangelista que vai nascer das mãos do Senhor. Quando eu me converti, eu estava à beira da morte, estava estendido em uma janela do segundo andar, com a minha esposa segurando os meus pés, com o meu corpo totalmente para o lado de fora. Ali eu senti o chamado do Senhor. Ali eu senti verdadeiramente que Deus estava me chamando para uma grande obra. Através de todas as coisas que eu já tinha visto ou vivido, até em cultos, até em lares, até em idas às igrejas. E eu sentia que Deus tinha um chamado para a minha vida. Eu só não me permitia. Mas quando eu me deparei naquele dia, naquele momento, eu senti a chamada de Deus. Porque dentro de mim o Espírito Santo do Senhor, ele vai bradar com uma grande voz e dizer: aonde é que você vai depositar a sua alma? E aquilo ali foi muito forte para mim, porque eu estava verdadeiramente possuído pelo inimigo, estava embriagado. Era 3 de março, aniversário da minha sogra, era uma noite de madrugada, todos estavam bebendo em cima da laje, e eu desço para o quarto totalmente tomado pelo inimigo. Meu porque Deus. A vida da gente, a gente vive aquilo que a gente permite. Se você permite Deus trabalhar na sua vida, Deus, ele vai fazer o impossível acontecer. Mas se você permite que o inimigo trabalhe na sua vida, ele vai agir para que ele levar a sua alma. E naquele dia eu entendi o que é que Deus queria comigo. Porque eu já tinha passado por situações e visto que Deus tinha um grande plano na minha vida. Os meus irmãos estavam envolvidos no meio de tráfico, nos meios de droga. Minha família estava sendo quebrada. Ninguém ligava totalmente para o que era uma família. E aquilo foi despertando, porque eu via que a minha família estava descendo de ladeira abaixo. E ali eu senti a chamada do Senhor verdadeiramente. Quando eu acordei amanhã,
e minha esposa vai bater no meu rosto e vai dizer: drogado, levanta e sai da minha casa. Aquilo dói na minha alma. Aquilo ali me chama a atenção de um Deus que pode restaurar a vida de um jovem que estava lançado às drogas e à prostituição. E naquele exato momento eu saio correndo pela rua. Ao amanhecer, vou em direção à casa da minha mãe, peço perdão a ela por tudo que eu fiz, porque aqui vai um recado para os jovens que pensam que o inimigo, ele não trabalha em oculto e escondido. Ele sempre vai trabalhar no oculto e no escondido. Quando você pensa que ele não está fazendo e que ninguém está vendo o que você está fazendo, é aí que o inimigo está agindo. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que é impossível na nossa vida. Meu Deus. É muito forte, cara, porque assim, hoje em dia a gente vê, né, muitos jovens se perdendo e família, às vezes mãe, às vezes irmã, né, lutando ali, mas ele sempre tende a achar que ele é o dono da razão. Com certeza. Ah, não, eu sei o que eu estou fazendo. A mãe fala: meu filho não é por aí. Aí o cara diz: nada, eu sei o que eu estou fazendo. Não, a senhora que não sabe o que está falando. E é muito importante quando a gente vê, né, alguém que traz um testemunho desse, para poder tocar de verdade nesse jovem e fazer com que eles entendam que nem sempre essa razão e o ambiente que eles estão são os melhores. Porque assim, eu também vivi muita coisa lá fora e a gente sabe que no mundo a gente não tem, né, a paz que a gente tem com Deus, a gente não tem esse relacionamento, essa intimidade, a tranquilidade. Claro que a gente também precisa entender que se converter, servir a Deus, você não vai viver num spa, meu irmão. Com certeza. Que muita gente acha que vai viver com Deus, agora eu estou no spa. Com certeza. Eu estou no spa. E não é isso. Mas em meio a qualquer luta, a qualquer batalha, a qualquer tribulação que você venha passar, no fim você encontra paz. Com certeza. Com certeza. E eu encontrei essa paz a partir desse ano de 2017 para o ano de cá. Quem conhece o evangelista Levi vai pensar que o evangelista tem mais de 10 anos na presença de Deus. Mas verdadeiramente o evangelista Levi está fazendo 7 anos na presença do Senhor. E o despertar da minha chamada vai começar também em uma igreja chamada Arvoredo Palmiúdo, onde hoje se encontra em Pernambués, como há tempo de cantar, com os pastores presidente, o pastor Edilmar e a pastora Edilene. E aquele ministério ali me mostrou a chamada de Deus na minha vida. Eu tive a oportunidade de ser chamado pelo pastor para poder operar som, porque no mundo eu operava som para bandas, para os pagodes. Então Deus, ele já foi trabalhando na vida do pastor, me mostrou para ele. Eu apareci naquela igreja, fui muito bem recebido, e ali começa uma história muito bonita, muito linda, uma chamada muito linda. Ali me faz refletir quando Jesus chama Pedro para uma grande pesca. Quando Pedro vai entender a pesca que Deus quer com ele, bem lá na frente, Pedro vai se levantar, Pedro vai abrir a boca e 3.000 almas vão se converter. Essa é a certeza da chamada de um homem. Quando ele sabe o do chamado, quando ele sabe da chamada e quando ele sabe aquilo que Deus colocou no coração dele, que era para uma boa obra. E assim foi a minha vida. Tive uma experiência muito grande em um certo dia, quando eu desci em uma boca de fumo para poder buscar umas drogas. E quando eu desci na madrugada para poder buscar essas drogas, Deus ele vai trabalhar, ele vai se apresentar para mim de uma forma sobrenatural. Porque eu nunca vi acontecer na minha vida o que aconteceu naquele dia. Eu desço na madrugada e quando eu chego lá eu não encontro ninguém, cara. Caramba. Era para encontrar alguém lá com drogas para poder me vender, para poder saciar a minha vontade, o meu desejo. E quando eu desço naquele lugar, eu não encontro ninguém. Porque Deus tinha me cegado naquele momento. Deus fez eu não ver ninguém. Mas na verdade o lugar estava todo minado de polícia, era a polícia de um lado, era a polícia do outro. E antes de descer, alguém subiu da boca e falou assim: olha, tá minado, não desce. Eu falei: isso aí, ele não quer me encorajar, ele quer que eu saia daqui. Eu vou lá. E aquela voz falava assim: rapaz,
Se você não descer, você não vai ter o que você quer. Aí esse é o momento que eu desço. Largo minha moto em cima, na rua, e desço ladeira abaixo para poder ir lá. E quando eu chego lá, não encontro ninguém. Cara, aquilo ali para mim foi sobrenatural. Alguém vai se apresentar no meio do caminhão. Vai falar comigo assim: ei, sai daí. Retorna e vai para casa. Cara, aquilo ali foi loucura para minha alma, para o meu espírito. Quando eu me deparei com aquilo, eu vou olhar para o nada e não ver ninguém, mas ver uma voz falando comigo: sai daqui e vai para casa. Quando eu olho para um lado, quando eu olho para o outro, eu vejo muitos carros de polícia. Quando essa voz fala comigo, ali eu vi o laço do inimigo na minha vida. Sim. Ali eu comecei também a sentir que Deus estava me chamando. O inimigo ele vai fazer de tudo para tragar a minha e a sua alma, para que o propósito de Deus não se cumpra na nossa vida. Só que Deus é maior. Deus ele tem a mão poderosa dele. E Deus, quando age, o inimigo não pode impedir o operar do Senhor. E naquela noite eu pude ver também mais uma vez o Espírito Santo de Deus me chamando. E naquela noite que eu acabei de falar, ali foi o ponto final do inimigo na minha vida. Ali foi como Pedro enxergasse tudo o que Jesus tinha feito aqui nessa face da terra. Fez coxo levantar, fez cego enxergar, Sim. fez uma criança ressuscitar, fez um homem que estava morto há 4 dias sair do sepulcro. Isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é coisa do céu. Isso aqui é coisa que o homem não pode fazer. Mas se Deus trabalha, vai acontecer um milagre. O impossível vai acontecer. E é real. E eu vi aquilo ali, uma chamada terrível na minha vida. Eu falei: verdadeiramente, ou eu me entrego agora, ou eu acabo com tudo. No ano eu tinha uma filha, né? Eu sou pai de 2 meninas e um menino, o Levi, a Sara e a Heloísa. E eu tenho a minha esposa, se chama Sueli. É uma mulher de Deus, missionária, intercessora da minha vida. E essa mulher que vai estar segurando a minha perna, ela não solta. Ela vai me relatar depois que ela não solta. E quando ela me relata aquela noite, eu fico mais impactado ainda, porque estavam todos lá. E Deus fez 2 homens que estavam na festa descer para poder segurar a minha perna, para poder eu não cair da onde eu estava já lançado totalmente para o inferno. E quando aquela voz gritou no meu coração, eu só vi sentir ela ao amanhecer, porque eu estava incontrolável. Eu não tinha controle de mim. As pessoas relatam que, minha sogra relata que quando me tiraram da janela, eu tento retornar. Isso é uma pessoa que está possessa, uma pessoa que está tomada pelo inimigo. Isso é uma pessoa que permite que o inimigo trabalhe. Mas aí vem o trabalhar de Deus. Quando chegar o amanhecer, o perdão vai acontecer, as coisas vão mudar. E ali o evangelista Levi vai tomar uma decisão, que é a melhor decisão para todos os seres humanos na face da terra. Sim. É entender que Deus tem uma chamada, é entender que Deus tem um propósito, é entender que Deus tem uma promessa na vida de cada um. E ali nasce o evangelista Levi. E ali eu fico impactado com o que Deus faz na minha vida, fez na vida de muitos que eu já vivi e vi descer a sepultura. E o trabalhar de Deus é extraordinário, meu irmão. E nessa chamada muito forte, é muito forte. Eu acho que a gente perderia muito tempo aqui falando desse chamado, mas eu sei que Deus, ele é extraordinário. Eu vejo a chamada muito extraordinária. E quando ele começa a operar, é uma coisa sobrenatural. Deus me chama, coloca nos braços do pastor Edmar. Ele vai me dando a direção, a casa vai mudando. Aqueles que estavam envolvidos no tráfico começam a ser tocados por Deus. Eu vejo manifestado o Espírito Santo. E Deus ele vai resgatar, certo, através da nossa vida. Certo. É só para a gente entender então, Levi. Então, esse momento que mais impactou, o momento da decisão, foi no momento então aonde aconteceu algo sobrenatural que você não consegue em memórias, né,
humanas Sim. relatar. Hoje você sabe disso através de pessoas que te contam, é isso? Isso. Ou seja, então naquele momento você foi para a janela ali para tentar tirar a sua vida. Para tentar tirar minha vida. Mas não era você. Não era eu. Não era. E como é que você entende e sabe que não era o Levi ali? Ao momento que eu acordo, alguém dá um tapa no meu rosto, que é a minha esposa, e eu sinto que eu não estava em si. Era e você também não outra lembra pessoa. do que aconteceu? Não lembro o que aconteceu. Isso é muito importante para a gente trazer e para as pessoas que estão nos assistindo entender, né? Que muitas vezes a gente vê pessoas tendo algumas atitudes, tendo algumas ações, e a gente, né, fala assim, esse não é o cara que eu conheço, essa não é a mulher que eu conheço. E a gente precisa estar atento, principalmente quem serve a Deus. Que muitas vezes não é o que você está vendo, não é o que seus olhos estão vendo, mas é o que está por trás daquilo ali. Com certeza. Não é verdade? E muitas vezes a gente só quer enxergar o que os nossos olhos estão enxergando. Os nossos olhos estão enxergando. A gente só quer enxergar o físico. Isso. Mas a gente precisa entender o que está por trás disso, né? Se aquela pessoa nunca agiu daquela forma, por que ela está daquela forma? Então, assim, é muito importante a gente ter essa percepção, né? Sim, esse olhar do cristão mesmo. Cara, e tem um tema que, assim, as pessoas muito me perguntam, e acho que você tem muita propriedade para nos falar sobre isso. Sim. Levi, quando a gente pode saber quando é Deus falando com a gente? Cara, eu posso dizer que é quando você pensa que já escutou uma voz conhecida. E na verdade você está escutando a voz desconhecida naquele momento, mas é a voz de Deus. É a voz poderosa de Deus. Você desconhece aquela voz. Porque tem muitas vozes que a gente conhece, né? O inimigo, ele se manifesta de várias formas, de multiformas, toma, várias vozes acontecem ao decorrer da nossa vida, e Deus chega sensivelmente, como espírito suave, fala no nosso ouvido, e você vai sentir que é algo diferente, é algo sobrenatural, é algo do céu. Uhum. Pegando essa linha do que você traz, hoje eu entendo, cara, que é mais ou menos assim. Veja se faz sentido. Sim, tá? sim. Eu aprendi uma coisa que ela diz assim: você só reconhece aquilo que conhece. Isso. Ou seja, você só reconhece aquilo que conhece. Levi hoje tem 3 filhas. 3 filhos. 2 meninas e 2 meninas e um menino. É isso? Pronto. A gente está aqui agora, fazendo esse podcast. Sim. Se um de seus filhos te chamasse lá fora, você reconheceria a voz? Reconheceria a voz. Reconheceria. Por que o Levi reconheceria a voz? Porque o Levi já conhece. Com certeza. Então eu aprendi isso, cara. É um convívio, né, cara? Exato. É um a gente convívio. só reconhece aquilo que conhece. Eu costumo dizer para as pessoas quando elas me perguntam isso: quando é que eu sei, né, que é Deus falando comigo? Como é que eu sei? E aí, pegando, né, do que você trouxe, você só vai conhecer, só vai saber quando é Deus, você só vai reconhecer quando você conhecer de fato. Com certeza. Quando você se abrir de fato para viver com Ele. E eu costumo dizer assim: se pergunte, né, se é uma decisão que você tem que tomar, eu quero pedir essa decisão para Deus, eu quero que Deus me direcione. Amém. E como é que eu vou saber se Deus está me direcionando para A ou para B? Eu digo, se pergunte, o que é que você ganha fazendo isso? O que é que você perde fazendo isso? E aí, sinta, né? Sinta, é o que eu gosto de falar muitas vezes isso aqui. Eu digo, sentir é melhor que saber, muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente quer saber logo, eu quero saber o que Deus fez aqui, eu quero entender, mas nem sempre a gente precisa entender, às vezes a gente só precisa sentir, né? Você só precisa sentir. Depois, lá na frente, você vai saber, pô. Mas naquele momento você só precisa sentir. E eu digo, se você sentir paz no seu coração com essa decisão que você vai tomar, Deus está no negócio. Se você não sente paz, Deus não está no negócio. É assim, é dessa forma. Isso volta de novo, eu volto de novo a falar que quando Pedro sentiu aquela voz que chamava ele para ser pescador de homens, ele viu que era algo diferente que ele nunca tinha ouvido. E bem sabemos e conhecemos a história de Pedro. E Pedro, quando ele vai ouvir a chamada de Deus, ele vai começar a passar a conhecer a voz de Cristo. Como, Levi?
ele vai saber quem é Jesus quando ele começa a andar com Jesus. Uau. Quando ele começa a caminhar com Jesus. E na caminhada dele, Jesus ele vai se manifestando a graça, a glória, o poder de Deus aqui nessa terra. Sim. E Pedro ele vai fixar os olhos nele. Uma certa vez, Pedro, cheio do Espírito, vai chegar à Porta Formosa, vai pedir para um homem que está paralisado na porta do templo, levado por homens, porque é assim que o inimigo faz. O inimigo tenta paralisar aquilo que Deus quer na nossa vida. Como, Levi? Ele todos os dias era levado à porta do templo. Mas quando Pedro e João, se não me falta a memória, chegou à porta do templo, Pedro vai pedir a ele para fixar os olhos. Então isso aqui é uma chamada, porque Deus, Jesus, quando chamou a Pedro, Pedro teve que fixar os olhos em Jesus para saber a voz que chamou ele para ser pescador. Porque Pedro entendia de pesca, mas a pesca que Jesus chamou para ele era uma pesca diferente. Exato. Então os olhos têm que estar fixados para saber qual é a voz que vai falar contigo. Verdade. E aquilo, né? Quando você está atento e fixado, você vê as coisas acontecer. Mas quando você está distraído, aí, cara, você vai ficar todo embaralhado. Aí você vê, né? Aquela passagem que o que era para durar 40 dias durou 40 anos. 40 anos. Por quê? Porque o povo estava distraído. Com certeza. Eles não estavam pegando Com certeza. a visão. E glória a Deus, meu irmão, que você pegou essa visão, viu? Rapaz, é fantástico. É fantástico o que Deus fez. É inexplicável. É inexplicável o que Deus fez na minha vida. O homem totalmente enterrado, um homem totalmente quase já sepultado, totalmente deixado já na mão do inimigo. Para você ter noção, cara, os meus irmãos teve que sair de casa, porque o inimigo queria acabar com tudo. E eles teve que correr para outro bairro, e eu ficava ali bebendo, me prostituindo. E uma certa vez, o meu irmão, o Luílio, que hoje é um evangelista para glória e honra do Senhor Jesus, ele comandava um certo bairro lá na Cidade Nova, onde eu moro. E ele teve que sair, foi ameaçado, não conseguiu sustentar aquilo que o inimigo colocou na vida dele. Ele vai ficar afastado de lá, porém fazia coisas horríveis, era o inimigo usando ele para poder acabar com a família, o projeto de Deus. E os meninos vão dizer para ele: olha, tudo que você fizer, o seu irmão vai estar aqui. A gente não vai esquentar com você, a gente vai deixar você livre. Ali era totalmente a minha vida entregue ao inimigo. Por quê? Porque eles podiam fazer a hora que eles quiseram, que eles queriam, mas só que Deus tinha um propósito na minha vida. O plano, né? O propósito de Deus é terrível. Deus ele vai até o buraco mais fundo da face da terra para tirar um homem. Uhum. E eu me via nesse buraco, mas a mão do Senhor se estendeu para me tirar daquele buraco. E eu pude enxergar todo o projeto do inimigo. Sim. Contra a minha vida. E o operar de Deus é fantástico. E mais uma vez, quando você fala aí, cara, você tá num buraco. Isso. E eu digo assim, só entra no buraco quem é semente. Rapaz, isso é forte, cara. Só entra no buraco quem é semente. E mais, quanto mais fundo você cavar para plantar essa semente, nesse buraco vai sair água pura e cristalina. Meu Deus. Pode ter certeza. Quanto mais você cavar, lá embaixo vai ter água. Vai ter água. E a água é pura e cristalina. E essa água vai fazer você submergir. É essa água que vai te levar para cima. Porque muitas vezes a gente está no fundo do poço, a gente está no buraco e a gente acha que não tem saída. Isso. E o grandão da Galileia, ele olha para a gente e diz: só cava mais um pouquinho. Só cava mais um pouquinho. Vai achar água. Que vai achar água e essa semente vai brotar e eu vou te levar para cima. E muitas vezes eu já me vi nesse lugar. Sim, sim. De achar que não tinha saída, de achar que acabou. Cara, será que tem jeito? E eu entendi também, né, que
Se a promessa de Deus ainda não se cumpriu, é porque o prazo ainda não acabou. Ainda não acabou. E isso é muito forte, porque você falando aí vai passando um filme aqui, irmão. E para quem está nos assistindo, pega essa dica, porque é muito importante, cara. É muito importante a gente entender e crer que é nos lugares mais improváveis, é nos lugares mais loucos que Deus faz as obras acontecerem. Sei que não é o momento, mas um dia eu vou ter a oportunidade ainda de contar meu testemunho também. E assim, Deus fez cada coisa. Eu me converti dentro de um bar, irmão. Eu sendo dono de um bar, de uma casa de show. E eu nunca imaginava que aquilo iria acontecer. Então, assim, as pessoas precisam ter essa certeza no coração. Com certeza. Né, que Deus, ele usa os lugares, ele usa as pessoas, ele vai usar o que você achar que é mais improvável de acontecer, ele faz, como você falou. É a multiforma de Deus, né? Como você falou, assim, que não iam se preocupar com o seu irmão, porque você estava lá. Isso. Né? Mas Deus coloca a mão como escudo, como espada e ninguém toca. Cara, eu olhar para o cenário hoje e ver todos aqueles que desceram a sepultura e ver meu irmão vivo, como evangelista, como ganhador de alma, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Assim, fica muito claro, irmão, quem tem chamado, quem tem promessa e quem tem obediência, ninguém toca, irmão. Com certeza. Ninguém toca. Porque a gente pode até fraquejar. É como diz, né? E aí, quando você falou o nome rocha aqui, isso me veio muito forte. Porque a gente fala, né, de edificar a nossa casa em cima da rocha. Em cima da rocha. Só que, literalmente, quando a gente fala rocha, a gente entende a rocha. Entende a rocha. A rocha dura. É isso. Só que, na verdade, eu entendi essa passagem que quando a gente fala de rocha, a gente está falando de profundidade. Isso. Porque quando você cava também na rocha para baixo, você vai achar rocha, e rocha sólida. Então, quando fala de rocha, significa que a gente tem que descer. Isso. Significa que a gente tem que construir a nossa casa sobre essas bases. E aí, quando você falou, né, o sobrenome Rocha, eu falei, é forte. Você vê que o propósito, a chamada de Deus já começa no nome. Já começa no nome. Leivson Rocha de Jesus. Cara, isso aqui... Ainda tem o de Jesus. Meu Deus do céu. Isso aqui é só Deus mesmo para fazer. E um dos contextos que eu trago biblicamente, quando você entende também da chamada, quem você é em Deus, é quando eu abro o livro de 2 Crônicas e olho para a vida e a história do rei Josafá. Josafá, ele vai entender que aquilo que ele viu, aquilo que ele passou durante o crescimento dele, ele vai enxergar que o caminho é bom. Então Josafá, ele vai permanecer na doutrina, né, dos pais. Sim. Dele. Então Josafá, ele vai viver coisas sobrenaturais. Josafá, ele vai reinar em Judá. Josafá, ele vai ser Josafá, ele vai ser referência. Vai ter uma referência como um bom rei na mão de Deus. E quando ele entende que realmente aquilo que os seus antepassados passou debaixo da potente mão do Senhor, Josafá também se coloca debaixo da potente mão do Senhor. A passagem também vai dizer que guerreiros se levantam para querer afrontar Judá. Em um momento em que Judá está um pouco fragilizada, Judá está um pouco dividida, o povo está pequeno. Mas quem sabe que quem chamou e quem levantou permanece, né, da forma que foi levantado. Ou seja, Deus levantou Josafá. Sim. Se não me falte a memória, ele é o 3º rei levantado. E Deus vai blindar a vida de Josafá. E Josafá também vai se blindar em Deus. Deus conhece a voz de Josafá. E Josafá vai conhecer também a voz de Deus. E vai permanecer no caminho do Senhor. Sim. É por isso que quando afrontam a Judá e tentam destruir, são mais de 3 exércitos reunidos para querer acabar com Judá. Mas quando você entende que o inimigo se levanta e seu joelho se dobra, Deus abre os céus para dar vitória. É verdade. Vamos
dar um intervalozinho aqui, você vai beber uma água aí, eu vou dar um recado aqui para a galera. Bom, você que quer fazer seu evento, você que tem aí seu bar, seu restaurante, você que quer fazer seu casamento, super dica para você, ó, Gelo Baiano. Vai lá agora no direct, manda uma mensagem para os meninos lá, que tem uma equipe maravilhosa para te atender, você pode fazer seu pedido. São gelos saborizados, de qualidade, meu amigo, coisa diferenciada. Vai lá, Gelo Baiano Off, no final do episódio vai estar lá na descrição, você clica aí na descrição e aí você vai estar seguindo lá a rede social do Gelo Baiano e você pode mandar um direct, fazer seu pedido. Também quero deixar um abraço aqui para ele, Álvaro Castro, Gabriel. Você quer ficar mais belo, você quer ficar mais bela, você que tem seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, você que tem seu marido, sua esposa, leve lá, ó. Leve lá, porque vai sair de lá um príncipe e uma princesa. Le Monde Coifé, fica ali no Cidade Jardim, atendimento de qualidade. O cara é diferenciado. O cara, ele disse que assim, ele é conhecido lá, Levi, como o mago das loiras. Eita. Então você que tem seu cabelo loiro, você que tem sua namorada, sua esposa aí loira, leve lá. Ele também cuida das morenas, mas a especialidade dele é as loiras. E também tem os barbeiros lá que cuidam aí do visual dos homens também. Vai lá e dê o tapa no visual que você vai sair de lá um príncipe e uma princesa. E esse aqui também, meu Deus, eu tô numa luta, meu irmão, porque eu tô numa dieta aí. Mas esse cara, meu irmão, é diferenciado. Thiago Lupas, no tempero. É uma hamburgueria artesanal, tem um hambúrguer de cupim, meu irmão, que negócio maravilhoso. É algo diferenciado. O hambúrguer de cupim, meu irmão, é um negócio divino. A batata do cara é crocante, como eu já disse aqui. McDonald's, Burger King, me desculpe, mas vocês não chegam nem no chulé, meu irmão, porque o negócio é diferenciado. A mesma coisa, no final desse episódio, você clica aí na descrição, vai lá que vai ter o link direto do No Tempero, você clica lá, vai cair no Instagram deles e aí tem o link direto, tanto do iFood quanto do WhatsApp, aí você pode fazer lá seu pedido, que você vai ver que é o atendimento. Começa no atendimento. O cara é tão diferenciado que as coisas já começam a ser diferenciadas no atendimento. Então vai lá e faça seu pedido. Irmão, a gente falando, né, sobre seu testemunho de vida, sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. E hoje, como é que o Levi está exercendo esse chamado? Como é que você exerce esse propósito na sua vida e na vida de outras pessoas também? Cara, eu fico muito feliz pela forma que Deus vai me usando para que eu possa descer até as vielas, os becos, as ruas, para expressar aquilo que Cristo fez na minha vida. Hoje, o evangelista Levi, ele tem um projeto chamado Evangelismo Sopão Solidário, eu citei isso aqui. Todas as segundas-feiras nós levantamos para poder falar do Evangelho de Cristo, para ganhar almas para o Senhor. Quando eu entendi que eu era arrebatador de almas do inferno, eu me posicionei. É forte. Cara, eu me posicionei e fui em busca daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E assim a gente se une todas as segundas para fazer esse evangelismo. A gente não fica só parado em um bairro, a gente sai em busca de outras almas. A gente sai visitando. Quando alguém cita, cara, aqui dá para fazer um evangelismo, a gente vai. E quando chega lá, a gente toca fogo, a gente fala de Deus, a gente prega a palavra, a gente ganha a alma, a gente sacode o inferno. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Porque temos que se levantar. Sim, e a obra não pode parar. Não pode parar. A obra não pode parar. Levi, hoje você tem essa obra que é toda segunda-feira. E qual é o papel do evangelista dentro de uma igreja? Pronto. Na verdade, o papel do evangelista não é dentro. O papel do evangelista é fora. Ele é chamado para pregar a palavra, para levar a palavra, para descer nos becos, nas ruas, nas vielas, ir para a sinaleira. Ele tem que falar de Cristo. O chamado do evangelista é esse. O propósito de Deus em evangelista é esse, é evangelizar. Você tem que abrir a boca e deixar Deus falar. E me diz uma coisa, cara, quando você é tocado, chamado para esse propósito, como foi para você? Foi fácil? Assim, você já tinha facilidade para pregar, para falar, ou tinha vergonha em falar em público? Como era isso? Não. Na verdade,
eu tinha isso dentro de mim, no meu coração. Eu me inspirava muito em ver homens de Deus. Eu falava, Deus, você me usa assim, desse jeito. Você pode fazer dessa forma, dessa maneira que esse homem está se expressando na sua palavra. E Deus foi uma coisa sobrenatural, um desbloqueio dentro de mim. Eu nunca tive essa experiência, nunca vivi, nunca passei. E é uma coisa sobrenatural, cara. Quando eu abro a boca, Deus fala. Né? E... Eu sei disso. Rapaz, não fala disso não, que ele já está aqui se manifestando. E aqui o que vier pode soltar, eu não guardo não. É vitória de Deus, é vitória de Deus. A gente está com o irmão ali também, nosso irmão William ali. Tá. Em breve vai dar lugar aqui também. Com certeza, com certeza. O homem veio com a comitiva, meu irmão. Tamo aí. Então, é isso. O papel do evangelista é totalmente fixado em pregar a palavra de Deus, em levar o ID do Senhor, a libertação, a cura, o renovo de Cristo. Mas para você, teve dificuldade em pregar, falar, abrir a boca, tipo, ver pessoas que vão lhe julgar, que vão falar, como era isso? Teve medo, mas encorajamento do Espírito Santo. Quando eu não souber falar, quem vai falar é Ele. Perfeito. Quando eu abrir a boca e saber que é Ele que fala, Ele vai me dar as palavras corretas. Então, não foi uma grande dificuldade. Eu deixo o Espírito Santo de Deus me tomar e falar. Eu falo, Senhor, se o Senhor está me usando, se é o Senhor que está me capacitando, eis-me aqui, então me usa. Não tive estudo teólogo. Eu honro a Deus, glorifico ao Senhor pela vida. Vou falar mais uma vez. Isso aqui não é puxar saco não, mas é reconhecer e dar honra ao meu pastor Edmar, que tem me dado direção. Então, eu sempre olho para ele, porque assim foi Paulo. Paulo disse, sejas meu imitador. Sim. Como eu sou imitador de Cristo. E o pastor Ed, ele é uma referência. É um homem de Deus. É um grande homem de Deus. Uma referência potente aqui nessa terra. Então, eu reconheço isso. Então, eu faço aquilo que grandes homens de Deus fazem. Você tem que olhar. Era Jesus falando para Pedro assim, ó, fixa os olhos em mim. Vou falar de novo. Fixa os olhos em mim, porque você vai fazer obras maiores e melhores que eu. E assim foi concretizado na vida de Pedro. E isso é fantástico, irmão. E assim, é o que eu digo, cara. Quando a gente sente no coração, a gente tem que falar. Se vão dizer que é puxa-saco ou não, problema deles. Eu não tô nem aí. A gente sabe da verdade, a gente sabe... Temos que abrir a boca. Que você está entregando. E o que eu vejo hoje, cara, é o seguinte... pregar dentro da igreja é fácil. É fácil demais. Pregar dentro da igreja é fácil. Eu tô vendo muita gente que só quer pregar dentro da igreja. Com certeza. Mas na hora de falar assim, então evangelismo ali. Cara... Tem uma obra ali na rua. São 7 anos, vamos pro 7º ano. E é muita pouca gente que vai nos ajudar. Tem muita gente na igreja. Eu falo da minha de dentro, tem muita gente. Mas ninguém quer se expor. Talvez até o medo venha para assombrar, mas se você entender que você tem uma chamada realmente para pregar a palavra de Deus, pode ir. Ele vai garantir, ele vai dar a vitória. Cara, a própria Bíblia diz, né, que o verdadeiro amor lança fora todo mundo. Com certeza. E aí quando a gente vê isso, a gente acha que tem pessoas, né, que acham que Deus vai tirar o medo. Isso. E Deus não tira o medo. Ele diz, o verdadeiro amor lança. Ou seja, é você que lança. É você que lança. E eu aprendi mais, né? Agora imagina aí, você com medo, e Deus não tirar o medo, mas você ir lá e fazer coisas que você nem imagina. Sim, é isso. O que eu ia falar agora, a palavra medo. Né? Sim. Quando você olha para a palavra medo, o medo paralisa. Isso. O medo, ele trava pessoas, o medo, ele faz coisas surreais, né? Mas se você pegar a palavra medo de trás para frente, vira dome. Isso. Ou seja, enquanto você não domar seu medo, eita, Jesus, o medo lhe doma. Olha aí. Isso é forte. Enquanto você não domar o seu medo, o medo vai lhe tomar. O medo vai lhe domar. Ou seja, quando ele doma, ou seja, ele tem controle sobre você. Tem controle, isso. Mas quando você entende, porque o medo também ele serve como uma régua pra gente. Sim, sim. Porque, um exemplo, se a gente estiver agora num avião e a gente estiver sem paraquedas para pular, sabe que sim. Só se Deus falar assim, vai que eu garanto. Vai que eu garanto. Isso é arriscado, isso é arriscado. Mas assim,
ele serve como um filtro, como um limitador. Sim. Né? Mas você tem que entender e olhar para ele e dizer, você está aqui, você existe, mas o que eu vou fazer com você? Isso. É você que vai me domar ou eu que vou lhe domar? Então, é como eu falei, pregar dentro da igreja é fácil, cara. Isso. Mas aí a gente precisa entender, e lá na rua? Será que não tem pessoas que estão precisando? E muitas. Às vezes a sua palavra é que vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Com certeza. Às vezes é a palavra do cara que está com medo de não ir lá na favela, de não ir lá no beco, na viela. É através da vida desse cara que vai tocar num traficante, que vai tocar ali num cara que está ali de aviãozinho da boca. Isso. Às vezes essa é a palavra, é aquela pessoa que vai tocar. Mas às vezes ele deixa o medo domar ele. E ele não vai. E aí acaba se perdendo 2 vidas. Várias vidas. Não é verdade? Porque perde-se a oportunidade de Deus exercer o chamado na vida dele e perde aquela vida ali que ia ser transformada e modificada naquele dia através daquela vida. Então a gente precisa despertar. Né? Isso. A pessoa ela tem que entender que a capacitação ela vem de Deus. Exato. Se você dá o primeiro passo para ganhar aquela alma, eu te garanto que Deus vai capacitar ao máximo. Todas as armas vão estar dispostas para você. Sim. Em um campo de batalha, Deus vai botar você para escolher. Sim. O que é que você quer? Para onde é? É um cartaz? É uma fala? É uma pronúncia? Deus vai te usar. Vai. E você falando, irmão, sobre capacitar. E muitas pessoas podem não acreditar nisso que eu vou falar, mas a gente sabe, né, que é real. O cara que orou pela minha vida, ele não sabia ler. Mas quando ele pegava a Bíblia, ele lia. Eu creio. E eu falava... Eu creio. Eu dizia, não é possível. Esse cara está de brincadeira comigo. Eu não sei ler. Tá, e por que quando você pega a Bíblia, você sabe ler? Eu creio. Ele não sabia ler, irmão. E eu ficava sem entender aquilo. Eu falava, rapaz, que loucura é essa? Não, esse cara tá mentindo, pô. E aí, depois eu fui entender mesmo que ele realmente não sabia ler. Mas ele capacitava, igual hoje, cara. Tem igreja que você não sobe para pregar se você não for teólogo. Eu conheço um evangelista chamado Milton, e esse evangelista ele não sabia. Ele também era preso na prostituição, ele não sabia ler. Mas pense no cara que tinha muito dinheiro. Pense no cara que vivia esbanjando. Sim. Só que aí Deus vai tomar ele. E ele vai dizer para Deus, Deus, eu não sei nem ler. Hoje esse cara é uma bomba na mão de Deus. Olha aí. Hoje ele sabe a Bíblia praticamente quase toda. E é um cara que foi levantado para evangelizar. Isso é impactante. Sim. E como eu falei, cara, tem muitas pessoas que ficam presas a algumas coisas, né? Como eu disse, tem igreja hoje que o cara não sobe se não for teólogo. Isso. E é como eu digo, é muito importante a gente adquirir o conhecimento. É muito importante, né? Se você tem um chamado, que você faça teologia, que você se aprofunde, que você conheça. Mas o que eu entendo o chamado não vem através de diploma. Isso, o chamado ele vem através do chamado de Deus, é divino. Não significa porque o pastor que tem teologia, fez a faculdade de teologia, que o cara que não fez, o que fez teologia é mais usado do que o outro. Não. Sim. Às vezes o de cá pode até ter mais conhecimento. Pode ser. Mas quando o daqui que Deus escolheu, meu irmão, abre a boca, é uma bomba, é uma granada sem pino. Tem hora que eu fico me perguntando algumas vezes, porque eu sou ser humano. Então, eu me pergunto, Deus, por que aconteceu isso? Por que foi dessa forma? Deus, não tem para onde correr. Ele vai capacitar, ele vai mostrar. É como eu falei, nem sempre a gente precisa entender. Isso. Lá na frente você entende. Com certeza. Lá na frente você vai entender a equação que vai dar certo. É loucura. É loucura, para muitos é loucura. Mas tem momentos que você não precisa entender, você só precisa viver. Isso. Você só precisa sentir, você só precisa fazer. Né? Como a própria palavra diz, oração é orar mais ação. Né? Então você precisa estar praticante, você precisa estar exercendo aquilo que Deus coloca no seu coração. É isso. É maravilhoso. Muito maravilhoso. E Deus ele fala conosco diariamente. Né? Muitas pessoas falam, eu queria que Deus falasse comigo, mas Deus fala o tempo todo. Às vezes você está pedindo uma resposta de Deus. E às vezes a resposta de Deus vem através de uma conversa como essa aqui, de um podcast. Às vezes você está conversando com alguém, mas é aquilo que eu falei, se você estiver distraído, você perdeu.
Perdeu. Porque às vezes a pessoa está falando algo ali que é a resposta, mas se você estiver distraído, você já foi. Quer ver uma chamada muito forte também que tem na Bíblia e é muito exposto nas Escrituras Sagradas, é a vida de Moisés. Sim. É algo sobrenatural. Moisés é usado dentro do templo. Deus vai olhar para Moisés e vai dizer, é isso aí que eu vou usar. Só que quando na caminhada de Moisés, ele vai ter que largar tudo que ele estava vivendo dentro do palácio. Sim. Para poder ir para a rua. Para viver aquilo que Cristo quis na vida dele. Vivesse. Dentro do palácio estava empatando. É fácil ficar no palácio. Difícil é ir para a rua, passar o que a rua quer nos ensinar. E, cara, é engraçado, né? É como Deus faz as coisas. Eu era um cara que, assim, eu sempre fui um cara temente a Deus, sempre acreditei em Deus. Sim, sim. Mas eu era um cara contestador da Bíblia. Meu Jesus. Eu era um contestador da Bíblia. Quando eu fui fazer a faculdade de teologia, eu fui para achar um erro na Bíblia. Meu Deus. Eu falei, não. Como é que pode isso? Quem me prova que a vontade de Deus é o que está ali dentro? Eita, Jesus, isso aí. A minha contestação era essa, começava por aí. Porque a Bíblia foi escrita por homens. Sim. E eu ficava, não, como é que pode? Quem me prova que o que Moisés escreveu era a vontade de Deus ali? Eu quero que alguém me prove isso. E não precisou ninguém me provar. O próprio Deus. O próprio Deus foi lá e me provou. Meu Deus. Porque hoje isso é bom, isso é bom. Sim, isso é bom. Hoje eu entendo. Como eu falei, eu sempre acreditei em Deus. Mas o meu questionamento era se a vontade de Deus realmente estava ali dentro. Moisés também questionou, mas teve que ir, porque Deus mandou ele ir. E aí você começa a ver que você pega uma história, meu irmão. Aí 1000 anos depois o cara vem e conta a mesma história, sem os caras se conhecerem. Como é que pode isso? E o que mais me chamou a atenção da Bíblia, e eu comecei a acreditar de fato que aquilo era a vontade de Deus na Bíblia, é que na Bíblia ela conta a parte boa e a parte ruim de todo mundo. Todo mundo. Então eu falei, se fosse só para ser algo bom, Deus não ia botar aqui que Davi fez atrocidades. Não. Deus não ia colocar aqui as falhas e os erros de Moisés. Não é verdade? Então, ou seja, eu falei, agora eu estou entendendo. Agora eu começo a entender. Porque se fosse só para falar de coisas boas, as partes ruins não iriam estar ali. Quando a gente pega ali Salomão, Davi, e você começa a ver aquilo ali, você fala, meu Deus. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo, a gente, antes de começar aqui, a gente trocou uma ideia, numa das lives ali que eu fazia, e aí o pessoal começou a me questionar, rapaz, que Salomão é esse? O de Eclesiastes não é o mesmo de Provérbios. Eu disse, porque é assim, meu irmão. Deus conta a parte boa e ele conta também a parte ruim. Você acha que é só para ter vitória, é só para ali colocar lá no pedestal? Só quem faz isso é o diabo. O diabo só vai expor a vantagem. Porque o povo tá querendo só contar vantagem, meu irmão. Isso. O povo só quer contar sobre si. E Deus não deixou a palavra para a gente só entender sobre as vitórias. Tem as derrotas também. E é na derrota que a gente conhece o homem, meu irmão. Isso. Porque é na derrota que você vai ver, de fato, a quem ele está servindo. Aí você toca novamente no meu testemunho. Porque ali eu me via totalmente descoberto. O inimigo estava encobrindo. Eu pensava que pessoas não sabiam que eu usava droga. Minha mãe não sabia, meu pai não sabia, minha família não sabia. Ali o diabo queria me envergonhar. E todo mundo sabia? Ninguém sabia. Ah, tá. Tinha até uma desconfiança, mas ninguém sabia. Mas no momento em que eu expus, veio a certeza no coração. Ali foi a capa que Deus tirou. Agora eu vou mostrar. Só que de vez hoje, os meus familiares me olhar como um Levi que era drogado, eles olham para mim e dizem, esse aí é um homem de Deus e não enxerga o meu passado. Sim. Isso aqui é uma pancada na cabeça de Satanás. E muitas vezes, não sei se acontece com você, mas quando olha diz assim, quando você conta seu testemunho, é capaz de muita gente dizer assim, você era esse homem que você está falando lá atrás, nem acredita no seu testemunho, não é verdade? Não acredita. Quando eu conto esse testemunho nos evangelismos próximo ao bairro, aí minha mãe fala assim, por que você fica falando isso? Não fala isso não, que as pessoas não... Eu digo, mãe, eu tenho que expor quem eu era na mão do inimigo e quem eu sou na mão de Deus. Exatamente. Porque as pessoas não vão acreditar. Porque é fácil alguém que nunca passou
pelas provações na mão do inimigo, porque Deus guarda. Tem pessoas que Deus vai guardar até um certo momento. Vão fazer coisas erradas, certo? Mas Deus vai guardar. Mas tem pessoas que vão ficar totalmente na mão do inimigo, porque ela vai se permitir a estar na mão do inimigo. Mas quando elas reconhecem e voltam para a mão de Deus, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Então, muitas pessoas me viam daquela forma. É um cara alegre, é um cara que só comia água e ficava ali e tal, não roubava e tal. Mas por trás o Levi era terrível. Por trás o Levi fazia o que o mundo não pensava que fazia. Mas aí veio a poderosa mão de Deus. Para poder tirar a misericórdia, a graça, o poder, para poder tirar aquilo que eu não enxergava, aquilo que as pessoas não enxergavam. Então, Deus, ele é uma obra muito linda quando Deus se manifesta na vida de um ser humano, de um jovem, de uma pessoa. É algo sobrenatural. E Deus, ele vai tirar as escamas. E quando Deus tira as escamas, aparece tudo para você. É verdade. Eu vou dar um recadinho aqui de novo e a gente vai voltar com a outra parte que eu quero entender também sobre isso. Você que está nos assistindo, que pensa e tem vontade de ingressar no digital, tem um QR Code em algum lugar da sua tela, pega o seu celular, faz a leitura desse QR Code, porque a gente tem uma mentoria chamada Você no Digital. A gente está abrindo uma nova turma agora em agosto, e você que é advogado, terapeuta, médico, enfim, qualquer área, psicoterapeuta, você que é engenheiro, você que quer ingressar no digital, independente da sua profissão, pega agora o seu celular, lê esse QR Code, fala lá com a gente, tem uma equipe lá pronta para poder te atender. Você pode tirar todas as suas dúvidas e lá você vai aprender passo a passo de como ingressar no digital, como você produzir vídeo, como você perder essa vergonha, porque na verdade quando você acha que você tem vergonha de falar em público, não é vergonha de falar em público, você tem medo de se decepcionar, você tem medo de decepcionar as pessoas. Então, porque você fala. Então lá você vai aprender passo a passo, lá você vai aprender como ingressar nesse mercado no digital. E a gente sabe que o mercado digital hoje é uma realidade e quem não estiver nele acaba ficando para trás, ok? Então aproveita essa oportunidade que está sendo te dada. Pega agora o seu celular, leia aí esse QR Code, faça a sua pergunta lá, tire suas dúvidas no WhatsApp e vamos com a gente, ok? Levi, meu irmão, a gente falando sobre o chamado, sobre o seu testemunho. Sim. E aí eu quero entender como foi o Levita, porque tem um homem aí do colinho de fogo, meu irmão. Cara, isso aqui tem um homem aí do colinho de fogo. Não é nem uma longa história. Novamente é algo sobrenatural também de Deus na minha vida. O meu pai, que hoje nesse exato momento está completando 4 anos de falecido, ele era cantor e na trajetória dele eu não acompanhei muito. E quando ele fica mais velho, ele vai chamar o Levi. O Levi também era um cara muito esforçado. O Levi, ele gosta muito de ajudar as pessoas. E eu estava envolvido com meu pai em uma banda de pagode. Tinha aquele desejo de cantar, só que meu pai nunca me dava oportunidade de dizer, não, me ajuda assim, desse jeito. Aí Deus não permite que eu vá para uma banda de pagode, vire vocal. E eu não me sentia que não tinha essa voz, e não tenho. Quem me capacita é o Senhor. Então, Deus vai me dar essa oportunidade. Tudo vai surgir em um culto. Em um culto chamado famosíssimo. Se você quiser ir, às quarta-feira, na Tempo de Cantar, às 9 horas, rapaz, é o culto sobrenatural. Foi lá que surgiu o Levi de Fogo. O Levi de Fogo, o Levi do Corinho. Então, o pastor ele vai me dar a oportunidade, em uma vigília. A gente vai estar em uma vigília, o pastor fala assim, ora. Deus ele me usa para a honra e glória dele muito na oração. Então, eu oro, profetizo as pessoas e creio no poder de Deus, creio que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. E quando o pastor ele vai me dar essa oportunidade, Deus ele me toma, cara. Ele tira o medo de mim, ele me dá um encorajamento. Aí eu começo a abrir a boca e cantar corinho. O primeiro corinho que eu cantei foi dizendo, tem um varão de branco aqui nesse lugar. Tem um varão de branco aqui nesse lugar. Se ele passa, ele vai operar. Rapaz, a igreja foi tomada. A igreja foi tomada. O pastor saía rodando, saía pulando. E eu, de vez de orar, porque ele me deu para orar, eu comecei a cantar.
Eu comecei a cantar e não queria parar. Aí disso aí, o pastor novamente me dá a oportunidade na quarta de guerra. Rapaz, abre a boca que Deus quer te usar. E aí foi surgindo. Aí nasce o Levi de Fogo também, cantando Corinho de Fogo. Glória. E para você que quer conhecer o trabalho de Levi, esse Corinho de Fogo vai estar aqui na descrição também. Você vai clicar lá e você vai ver, tá lá, tá no YouTube aí, disponível para você. Ouça aí, meu irmão, que você vai ver se você vai querer sair rodando, se você não vai dar um monte de glória. O negócio pega fogo, se prepare, porque você vai ser tomado, porque o negócio é diferente, meu irmão. A atmosfera, quando esse homem abre a boca, é diferente. Então, aproveite essa oportunidade. Quando terminar o episódio, você vai dar um bocado de glória, meu irmão. Glória a Deus. Abre a descrição, clica aí no link direto lá do vídeo dele, que você vai ver que é algo sobrenatural. Levi, meu irmão, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio. Glória a Deus. E todas as vezes que a gente vai finalizar o nosso episódio, eu peço para que o convidado traga uma palavra. Enfim, pode ser uma palavra da Bíblia, pode ser algo que esteja no seu coração, uma frase, um texto, mas que toque nas pessoas que estão nos assistindo e que faça a diferença na vida dela. Então, o momento é seu, fique à vontade. Mais uma vez quero te agradecer por você estar aqui nesta casa. Vai voltar mais vezes. Eita glória. Porque eu sei que vai vir muita coisa nova por aí. Amém. E é isso, irmão. Fique à vontade. Essa câmera é toda sua. É Vitória. Desde já eu quero agradecer a minha riquíssima oportunidade. De muitas oportunidades que Deus vai dar. Agradecer a você, meu irmão, meu amigo, a todos que estão aqui trabalhando, fazendo esse grande trabalho. Que nunca pare. Que você continue fazendo, abrindo a porta para aqueles que não podem, são incapacitados, mas Deus vai usar você para capacitar pessoas. Então, é uma rica oportunidade. Eu agradeço muito. E a palavra que eu quero deixar aqui nesse momento é justamente a hora que Jesus ele vai se apresentar para Pedro. Isso aqui tocou muito meu coração nesse exato momento. E a chamada de Pedro é uma chamada de Deus, uma chamada poderosa. É a voz do Senhor que ecoou na alma de Pedro. E quando você ouvir a voz do Senhor, se permita, porque Deus ele quer usar você para uma grande obra. Deus tratou a vida de Pedro, quando Pedro se permitiu conhecer o Senhor. E assim Pedro viu vários milagres acontecer. E Deus vai fazer você ver vários milagres acontecer. Quando Deus te tocar, quando Deus falar contigo, quando você se permitir, Deus vai te usar poderosamente. O que é que Deus está dizendo? Fixa os olhos em mim. Não tire os olhos. Porque quando eu falar, o impossível vai acontecer. Ô glória, que palavra, viu, meu irmão? Que palavra. E assim, para a gente encerrar esse episódio, eu quero aqui também, honrar e agradecer a vida do pastor Ed e da pastora Edilene, que aquele lugar é diferente, meu irmão. Desde quando eu botei o pé naquela igreja, o lugar é diferente. E o pastor Ed também esteve aqui, vai voltar, a gente está marcando aí uma nova data para ele voltar aqui. A gente vai fazer algo diferente aqui também. Agradecer também ao evangelista que está ali nos bastidores, nosso irmão William que está ali. E breve vocês vão conhecer ele, que ele vai estar aqui também. Tocha de Deus, tocha de Deus. O homem gosta da palavra, o homem gosta de trazer a direção e a gente vai estar aqui também. Obrigado por você estar aqui também, irmão. E mais uma vez, meu irmão, te agradecer. Você sabe que vitória de Deus. O carinho, o amor que eu tenho pela sua vida é de verdade. E a gente, como eu já te falei, eu não sei explicar, mas Deus sabe de todas as coisas. Como eu disse, eu também não quero entender, eu só quero sentir e deixar fluir. Mais uma vez, muito obrigado. Essa casa é sua. Quando você quiser, sempre volte. Como eu falei, vai voltar aqui mais vezes. Com certeza a gente vai voltar aí para divulgar esse trabalho novo aí do Corinho de Fogo, que tem surpresa para você chegando aí. Jesus, tem vitória de Deus chegando na sua vida. Eu creio. É vitória de Deus. E para você que nos assistiu até o final, meu muito obrigado. Aproveite, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com mais pessoas. Pegue aí o exemplo do Levi, enfim, que teve sua vida transformada, teve o seu chamado aceso pelo Senhor.
E se você acha que tem um filho, um primo, alguém que está precisando ouvir esse testemunho e a direção desse chamado, compartilhe esse episódio, ativa o sininho de notificação, deixa aquele like para que todas as vezes que a gente tiver novos episódios você seja notificado, e deixando também aquele like você fortalece o nosso canal para que a gente traga mais convidados de excelência com conteúdos riquíssimos para abençoar e edificar a sua vida. E não se esquece, se inscreve no nosso canal. E agora aí, quando terminar o episódio, você vai clicar na descrição e você vai ver lá as redes sociais do Levi, você vai ver as redes sociais dos nossos patrocinadores, você vai ver lá também o link direto lá do vídeo que ele tem lá no YouTube, que o Corinho de Fogo é algo divino. E você também, vou deixar aqui embaixo o canal também da Igreja Tempo de Cantar, que se você não puder ir lá nessa semana, que você assista da sua casa, que com certeza a sua vida vai ser impactada. Meu irmão, eu vou fazer um negócio diferente, não foi nada combinado. Meu Deus. Não foi nada combinado, mas eu senti aqui agora. Eita, Jesus. Eu senti aqui agora que você termine o programa hoje cantando alguma coisa aí pra gente. Meu Deus. É vitória de Deus, é vitória de Deus. Jesus amado. Deixa Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vem assim, né? Tem um varão de branco aqui nesse lugar. Tem um varão de branco aqui nesse lugar. Se ele passa, ele vai operar. Tem um varão de branco aqui nesse lugar. Ele está passando, ele está operando e ele vai operar. E é assim que a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Veja aí agora o link completo aí, ó. Vai lá na descrição e veja o vídeo dele completinho lá com esse corinho de fogo. Que Deus te abençoe e te aguardo no próximo episódio.